O perigo da mentira, segundo a Bíblia. Você já parou para pensar como uma simples mentira pode mudar completamente o rumo de uma vida? Quantas famílias foram destruídas, quantas amizades acabaram e quantos relacionamentos ruíram por causa de uma palavra falsa? A mentira parece pequena, parece inofensiva, parece até mesmo aceitável em algumas situações. Mas diante de Deus, ela é pecado. E todo pecado traz morte espiritual. Hoje vamos falar sobre o perigo da mentira segundo a Bíblia. Vamos ver como ela começa de forma sutil, como cresce e se torna um hábito que escraviza e quais são as suas consequências espirituais. Mas também veremos a boa notícia. Existe um caminho de libertação em Cristo Jesus. Como está escrito em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Definição bíblica do pecado. Mentira não é apenas uma falha de caráter ou uma questão cultural. A mentira é pecado diante de Deus. A palavra de Deus é clara em várias passagens. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui entendemos que o pecado, seja ele qual for, inclusive a mentira, traz morte espiritual. Gálatas 5:19, 21. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Perceba, o texto mostra que o pecado é obra da carne e que quem vive na prática dele não herdará o reino de Deus. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse versículo é fortíssimo. Ele mostra que a mentira não é vista por Deus como algo pequeno, mas como algo sério, com consequências eternas. Portanto, a mentira não é um simples erro, mas uma afronta direta ao caráter de Deus, que é a própria verdade. João 14:6. Como o pecado começa, o pecado nunca surge de repente. Ele começa de maneira sutil, silenciosa, plantando pequenas sementes no coração. A mentira não é diferente. Em Tiago 1:14-15, lemos: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A mentira geralmente começa como algo aparentemente inofensivo, uma desculpa para evitar punição, uma distorção da realidade para parecer melhor aos olhos dos outros, uma omissão para escapar de uma situação desconfortável. Mas pouco a pouco, esse hábito se torna um estilo de vida. O inimigo é astuto. Jesus disse em João 8:44, Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, cada vez que escolhemos a mentira, estamos nos alinhando ao caráter de Satanás e não ao caráter de Deus. O diabo sempre começa de forma sutil. Ele não chega mostrando todo o estrago que vai causar. Ele planta uma dúvida, uma pequena distorção. Foi assim no Éden com Eva, em Gênesis 3. Ele perguntou: é assim que Deus disse? Distorcendo a verdade para enganar. A mentira sempre nasce assim, no coração e nos pensamentos, antes de se tornar uma palavra ou atitude. Como o pecado envolve e escraviza, uma mentira leva a outra. A pessoa mente para encobrir a primeira mentira, depois precisa criar outra para sustentar a segunda.
e, quando percebe, já está presa em uma teia. Em João 8,34, Jesus declarou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O pecado da mentira cria escravidão. Quem mente passa a viver em constante medo de ser descoberto, passa a perder a confiança das pessoas, vive em duplicidade, uma vida de fachada e uma vida real. Isso corrói a alma e afasta da presença de Deus. A Bíblia nos mostra exemplos claros disso. Ananias e Safira, Atos 5, 1, 11. Eles mentiram sobre o valor da propriedade que venderam e, ao mentirem para a igreja, mentiram também para o Espírito Santo. O resultado foi a morte imediata dos dois, mostrando a seriedade com que Deus vê a mentira. Gehazi, 2 Reis 5, 20, 27. O servo de Eliseu mentiu para Naamã e tentou tirar vantagem da situação. Como consequência, foi amaldiçoado com a lepra. Esses exemplos mostram que a mentira não apenas prejudica quem a pratica, mas também pode trazer juízo imediato de Deus. As consequências espirituais. O pecado da mentira não é apenas social ou moral, ele é espiritual. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecado cria uma barreira entre nós e Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10 afirma: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui vemos claramente que quem vive na prática do pecado não herdará o reino de Deus. E como já vimos em Apocalipse 21:8, os mentirosos estão incluídos entre aqueles que terão parte no lago de fogo. Isso mostra que a mentira não é apenas um erro passageiro. Se não houver arrependimento e mudança, ela pode levar à condenação eterna, o caminho para a libertação. Mas graças a Deus, existe um caminho de libertação. Jesus veio exatamente para nos salvar dos nossos pecados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está o segredo. Precisamos reconhecer, confessar e abandonar o pecado. Passos para vencer a mentira. Reconhecer o pecado. Admitir diante de Deus que mentir é pecado e que precisamos de perdão. Arrepender-se sinceramente. Não basta apenas sentir remorso. É preciso ter mudança de atitude, uma decisão firme de deixar esse pecado. Buscar ajuda em oração e leitura da palavra. A palavra de Deus renova a mente e fortalece o coração. Quanto mais enchermos nossa mente da verdade, menos espaço haverá para a mentira. Ter comunhão com outros cristãos. Não caminhe sozinho. Compartilhe suas lutas com irmãos maduros na fé que possam orar por você e te ajudar. Andar no Espírito Santo, como está em Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Só o Espírito Santo nos dá poder para vencer as obras da carne. Hoje entendemos que a mentira não é algo simples. Ela começa de forma sutil, envolve, escraviza e traz consequências eternas. Mas também vimos que em Cristo há perdão, libertação e vitória. Se você tem lutado contra esse pecado, saiba que Jesus está pronto para perdoar e restaurar sua vida. Não importa quantas vezes você caiu, se você se arrepender e entregar sua vida a Ele, haverá perdão e transformação. Como está escrito em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero te fazer um convite. Entregue sua vida a Jesus, confesse seus pecados e deixe que Ele transforme a sua história. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas.
Assim, mais vidas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus. Juntos, vamos espalhar a verdade que liberta.